alfabética, Karina Dantas, CEO da Shine to Europe, Diogo Martins, que vai ser também o relator desta mesa, das SPMS, o Nuno Espanha, Head of Marketing and Customer Management da Lusíadas de Saúde, que vai estar em breve com o vídeo, e Paulo Gonçalves. Paulo, não sei se estás também presente já. Também. Bem-vindo, Paulo Gonçalves, que é o vice-presidente da SPEM, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e que é também, são também um dos parceiros do Health Data Forum e que estão aqui conosco para esta mesa repensar a experiência do paciente, a agenda europeia para a saúde digital. Sem mais, e por ordem alfabética, uma intervenção breve a esta apresentação. Karina. Está em mute. Era o que eu estava a fazer. Sei que demorei. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer ao Dr. Luís Pinheiro a intervenção que fez, extremamente interessante, e acho que um ótimo início para aquilo que temos que debater. Se calhar deixava duas notas, e muito ligadas ao contexto em que vivemos, e se calhar também ao que foram as lições, ou pelo menos os incentivos sociais que nós podemos tirar da fase de pandemia em que ainda estamos. Por um lado, acho que este último ano nos trouxe uma oportunidade para incentivar o digital na saúde. Acho que isso é uma das coisas que podemos aproveitar deste período. Muito daquilo que o Dr. Luís Vaz Pinheiro apresentou vai nesse sentido, portanto demonstra que de facto há uma grande margem por onde podemos trabalhar, não apenas para tornar os serviços mais eficientes, mas antes de mais para podermos tornar a vida das pessoas também mais facilitada. Eu posso dizer isto em primeira mão, o meu centro de saúde funciona muito bem durante o período da pandemia, respondeu-me por e-mail a qualquer necessidade, com um vídeo ou uma fotografia da situação que acontecia na família, com uma resposta direta. Portanto, isto para mim é muito melhor do que a necessidade, por estas razões, de ter que ir ao centro de saúde presencialmente. Portanto, devo dizer que existe aqui de facto uma grande oportunidade. Por outro lado, se tudo isto é positivo, temos que considerar que não estamos todos, nem em Portugal nem na Europa, nas mesmas condições, e que assim como vêm estas oportunidades, também vêm desafios, e um deles é o de fazer com que exista acessibilidade por parte de muitos cidadãos a esta saúde digital. E este, se calhar, era o primeiro repto que eu deixava aqui, quer dizer, infelizmente, nós não estamos todos nas mesmas condições socioeconómicas, de literacia, de acesso a equipamento, de conhecimentos, e, portanto, isso traz muitos constrangimentos para uma franja da população. Eu sinto-a diretamente no trabalho que tenho também na Caritas, quando vejo as pessoas, por exemplo, mais velhas, que ficaram isoladas em casa e sem apoio da família para poderem ter este acesso ao digital, mas posso também dizer que se calhar isto se estende à literacia digital de muitos profissionais, assim como à literacia em saúde de muitos utentes, e de muitos cidadãos que, mesmo não estando doentes, precisam de conseguir aceder à saúde de outra maneira. Portanto, penso que temos aqui um ótimo momento de oportunidade, mas que temos de ter muita noção dos desafios que temos e investir neles. Vamos entrar numa altura de alguma recessão económica e, portanto, o facto de priorizarmos este investimento também naquilo que é necessário para tornar a saúde digital uma realidade é um fator extremamente importante e que eu espero que esteja a ser também muito bem ponderado por parte dos nossos governantes e por parte das nossas estruturas. Penso que já me estendi, portanto vou passar a palavra aos colegas. Muito bem, eu penso que o Diogo Martins quer ser o último a falar, é isso, para fazer a sua intervenção final, Diogo? Certo, fazemos isso. Então, seguindo a ordem alfabética, está no... Eu? Sim. Bem, eu acho que, enfim, agradecer obviamente aqui a partilha do Luís. Eu acho que está muito em linha com aquilo que são as nossas expectativas em relação àquilo que são a forma como nós, obviamente, aceleramos aqui o tema do digital, e esse é óbvio que foi importante. Eu já tinha tentado no passado, por exemplo, a questão dos testes das teleconsultas, muito, e na altura por questões de modelo de negócio e obviamente uma realidade privada que é um bocadinho diferente, e até de conceito, tivemos imensa dificuldade em fazê-lo, e nós, para vocês terem uma noção, nós montámos teleconsultas em 48 horas e nos primeiros 2 meses fizemos mais de 35 mil, portanto, eu acho que havia obviamente a abertura, obviamente que a tecnologia aqui ajudou muito o contexto a que o digital entrasse, e graças a Deus, eu acho que temos sempre um bocadinho a tendência a olhar para o copo meio vazio, mas eu esforço-me diariamente para tentar ver o copo meio cheio, no sentido em que
ok, tudo bem, o que é que sai daqui positivo? Eu acho que este tema do digital foi ótimo, o Covid veio disputar essa mais-valia. Eu acho que neste momento, eu acho que há aqui dois temas, e eu agora falo aqui na perspectiva privada, que é que ela conhece melhor, que é, por um lado, a questão, a primeira é a componente da integração. Eu acho que percebo as palavras do Luís quando refere que as pessoas preferem o presencial, mas já há muita gente que também prefere o digital. Eu sou claramente essas pessoas, se eu puder não ir ao hospital e se puder não lá estar, eu não vou. Pronto, e portanto eu acho que é importante termos uma noção de que há toda uma realidade, uma nova realidade a existir. Temos uma noção de que os próprios clientes pedem-nos isso, no sentido, e sobretudo as camadas mais jovens e até as mais velhas, para não saírem de casa e etc., perceberam que há essa possibilidade e, portanto, nós queremos claramente ir por aí. Agora há aqui um desafio, na minha perspectiva, de integração. Isso é que eu acho que vai ser muito difícil. Este balanço, o modelo de negócio tal e qual está montado, está para ser feito entre quatro paredes. Aproveitámos aqui uma oportunidade de fazer sair de forma formal, porque a telemedicinas e essas coisas todas já se faziam há muito tempo, não é? Não havia médico qualquer que não recebesse SMS, WhatsApps e e-mails com imagens para comentar diariamente. Nós só tornámos a relação, na minha opinião, um bocadinho mais formal. Aqui o desafio vai ser a lógica do balanço e das regras com que isto se faz, porque se durante o momento de confinamento eu diria que funcionámos de uma forma bastante ampla em tudo o que foi a área digital, eu acho que neste momento temos que começar a pautar por aquilo que são as regras e para que é que serve e em que circunstância serve e a integração com a parte física. Portanto, aquela discussão típica de o digital, onde é que começa e onde é que acaba, eu acho que é fundamental para garantir que há uma integração total na forma como eu presto e faço o acompanhamento dos doentes, clientes, como quiserem chamar. A outra tem a ver com um desafio ao modelo de negócio. Não é? Tipicamente, o digital no modelo bismarckiano, como nós o conhecemos em Portugal, apesar de não puro, os nossos interesses antagónicos numa perspectiva triangular entre o pagador, o prestador e o utilizador são muitas vezes antagónicos, especialmente quem paga e quem serve. Portanto, se eu ganhar, o seguro perde e vice-versa, ou a entidade financeira responsável. E aqui eu acho que vai ter que haver aqui uma capacidade de conseguir perceber que o digital pode trazer benefícios, economias de escala e que não é propriamente apenas um agregador de procura adicional, que eu acho que é aquilo com que nós vivemos e vivemos durante muito tempo e, portanto, na altura, quando foi o Covid, havia muitas entidades que diziam tudo bem, desta vez avançamos, mas quando isto acabar voltamos atrás. Eu acho que já não há maneira de voltar atrás. Agora, eu acho que é importante conseguir encontrar, e se calhar muito associado ao primeiro ponto que partilhava convosco, que tem a ver com o tema de integração propriamente dito, que é onde é que nós podemos efetivamente garantir, porque só o digital não funciona. Eu acho que nós não vamos nem voltar à realidade que tínhamos, também não será esta que estamos a viver, e parece-me que é no balanço destas duas que vamos conseguir encontrar, em prol de tudo, em prol da segurança, em prol da forma de trabalhar dos nossos profissionais, em prol daquilo que tem sido, e eu acho que aqui na saúde nós tipicamente não somos propriamente, é um setor que ainda hoje, por vários motivos, não é aquele que melhor se preocupa com a experiência do cliente. Basta pensar que eu acho que quando comecei a trabalhar em saúde há 15 anos atrás, as pessoas iam aos hospitais para sofrer. Hoje em dia, mesmo se for para morrer, eu quero uma boa experiência, e essa eu não tenho dúvidas nenhumas. Mas nós continuamos a servir pouco bem. Isto não é só público ou privado. Em média, se uma pessoa for fazer, isto, os últimos números que vi, uma consulta normalmente começa, 40% das nossas consultas começam com mais de meia hora de atraso. Se eu tivesse que fazer isto noutro sítio, seria impossível. No caso de um determinado ato ambulatório, uma consulta ou um exame, não faz sentido que aquilo que me leva a ir ao hospital, que é esse determinado ato, represente apenas 30% do tempo de duração que eu estou numa unidade de saúde. Isto vai ter os dias contados. Eu acho que mais tarde ou mais cedo as pessoas hoje em dia têm uma discussão muito clara sobre a importância de conseguir ir a uma unidade e têm noção que o valor dela de tempo vale tanto como para os profissionais de saúde e, portanto, todo este digital vai também ter que servir, obviamente, para garantir que não estamos só a melhorar os nossos processos internos enquanto entidades hospitalares e fins, mas que efetivamente isto joga a favor das pessoas que estamos a servir diariamente.
Muito obrigada, Nuno Espanha. Muito obrigada pela perspectiva que traz daqui do setor privado, não é? Também é importante termos esta visão. Paulo Gonçalves traz aqui a voz das associações de pacientes, não é? Lidera na CPM uma grande iniciativa para a base de dados de paciente, a Base Nacional de Dados de Paciente. Paulo, acabámos aqui com a intervenção de Dr. Luís Góes Pinheiro. Dados em saúde vai ser o grande vertebrador do novo sistema, de maneira que a tua intervenção, por favor. Bom, vou ser bastante rápido. Queria começar exatamente primeiro agradecer a apresentação que fez e que eu gostei bastante, mas a questão é que muitas vezes no PowerPoint funciona tudo e já lá chega a parte da interoperabilidade. Mas queria começar pela palavra paciente, que o Dr. Luís Góes Pinheiro disse que limitava. Eu acho que limita muito mais quando se chama associações de doentes. Estamos a colocar logo aquele carimbo em que há uma diferença, em que há um profissional de saúde e há um doente. Aí é que eu normalmente salto as tamancas. Mas a palavra paciente já não me choca tanto, porque a palavra paciente, felizmente, tem dois significados. E, por vezes, é mesmo preciso ser muito paciente para ser paciente. O ser presencial, ser necessário, muitas das vezes não está, como dizia o Nuno, não está totalmente associado ao paciente, mas muitas vezes ao profissional. Nós temos tido, as associações de doentes temos tido muitas discussões com as ordens profissionais e sabemos que não é claro para todos eles a questão da teleconsulta ou a questão da teleassistência, etc. Não é propriamente limpo. Eu queria deixar em relação às apps, que é uma discussão antiga também com o seu antecessor, eu estou completamente de acordo que as apps são a parte de cima do iceberg. Não é? O que está por baixo é que é o difícil. E, portanto, mesmo nas apps, mesmo na parte de cima do iceberg, é preciso perguntar se há a utilização correspondente aos downloads. Porque a usabilidade nem sempre está muito associada aos downloads. Depois, eu tenho noção de que há uma liberdade ou uma autonomia por parte dos hospitais públicos, mas uma parte dos budgets, dos orçamentos dos hospitais está a ir para legacy, sistemas legacy que eles não querem transformar. E se conseguisse transformar isso, provavelmente os budgets, ou pelo menos os custos, reduziriam e poderíamos avançar um bocadinho mais para a digitalização. Depois, até que ponto é possível a interoperabilidade, uma vez mais, se passarmos para sistemas mais recentes e mais centrados no cidadão, a possibilidade de melhorar a interoperabilidade entre hospitais, que me leva ao ponto essencial, que é a questão do registro, que é algo que nós temos andado a trabalhar. Eu sou um doente crónico, trabalho com outras associações com doentes crónicos, e se eu se eu mudar de casa, eu mudo de hospital, e ao mudar de hospital, mudo de registro. Isso, eu sei que alguns vão dizer que isso não acontece com as unidades de saúde, etc, etc. Depois já chegamos à parte da segurança e do opt-in e o opt-out, que basicamente o presidente anterior, o seu antecessor, deu-me com os pés e disse que não estava a perceber a minha pergunta, mas eu explico-lhe que eu tenho formação e experiência na área da proteção de dados. Por último, só deixar-lhe mais uma nota, que é relativamente ao que disse a Karina, que é a questão do e-mail. É uma das perguntas que nós temos andado a colocar, que é, nós queremos ter um acesso. Agora, a Covid, uma das coisas que fez foi exacerbar uma série de sintomas que os doentes crónicos têm. Nem todas as pessoas têm um endereço de e-mail para, por exemplo, marcar uma consulta. Para, por exemplo, dizer, eu preciso de falar com o médico com urgência porque eu já não tenho receitas e eu vou à farmácia do hospital, coisa que não é necessário, já provamos que não é necessário ir buscar medicação para doentes crónicos às farmácias, está mais do que estamos à espera de ver o que é que sai o resultado
do famoso GTI, Grupo de Trabalho liderado pelo Infarmed, para a mudança da questão dos medicamentos, mas eu preciso de medicação, a resposta que vem do hospital é, pois, mas nós não temos receitas, tem que ir falar com o seu médico para depois termos receitas. Isto é perfeitamente absurdo. Okay? Nós queremos mudar isso. Portanto, as perguntas que nós temos, e o Paulo e algumas das pessoas que poderão estar a ouvir, sabem que nós, nas associações de doentes, não temos só críticas. Nós temos também sugestões. Aliás, na SPEM, então, é muito normal já se ouvir que nós não aceitamos críticas se elas não vierem acompanhadas de uma sugestão. Pode ser absurda, mas ela tem que vir. E se vier acompanhada de uma sugestão, aquilo vai ter eco e nós vamos discutir aquele tema e vamos arranjar soluções. Portanto, daquelas perguntas que temos estado a fazer, nós temos também ideias para discutir e, na medida em que seja possível, ajudem-nos a colaborar, que nós temos toda a vontade de colaborar. Com uma vantagem, é que normalmente as associações de doentes não custam dinheiro. Não são como as consultoras tradicionais, não tenho nada contra as consultoras, eu próprio fui consultor durante muitos anos e continuo a ser consultor, mas sob o chapéu de uma associação de doentes isso não acontece e, portanto, estas ideias podem ser usadas a valores completamente ridículos relativamente aos custos que existem atualmente. Portanto, estes desafios, passo de certeza ao Diogo Martins a hipótese do resumo, mas eu deixo estas perguntas e para as quais também gostava de ter algumas respostas, mas se não houver respostas, pelo menos que haja discussão e nós para as discussões estamos sempre disponíveis. Obrigado, Paulo. Ora, essa Paulo Gonçalves, mas bem entendi, portanto há aqui um oferecimento de colaboração do ponto de vista de que o Ministério da Saúde aproveite mais, digamos, os inputs das associações de doentes para conjuntamente construírem soluções, co-criarem soluções e arranjarem respostas para os bottlenecks. É essa o oferecimento. Certíssimo. Muito bem. E se forem associações de pacientes, melhorem. Pacientes, muito bem. Fica aqui o registro e o agradecimento ao Dr. Luís Góes Pinheiro por estar aqui a assistir a esta nossa mesa redonda. Diogo, como combinado, temos 8 minutos para terminar, de maneira que não sei se há um resumo que se consegue fazer em 8 minutos ou ainda uma última ronda e depois concluir. Enfim, temos a seguir que dar a entrada ao professor Carlos Sequeira, que já está aqui connosco também na sala para a próxima palestra, que já está aqui até o microfone, o vídeo. Não há problema. Espero que todos sejam a ouvir. Agradeço desde já o convite e em linha com a apresentação feita pelo Sr. Presidente Luís Góes Pinheiro. Aquilo que eu vou tentar fazer aqui é um resumo, ou seja, algumas atividades como nesta mesa redonda, estava-se a falar sobre a cooperação europeia, eu vou dar aqui também um bocadinho também essa tónica e dar aqui algum resumo sobre o que nós falamos hoje em dia. A nível europeu, acho que muito da apresentação que o Dr. Luís Góes Pinheiro nos indicou acaba por estar bastante inserido com o que está feito a ser a nível de cooperação e colaboração com as diferentes entidades de saúde digital e até com os diversos governos. Ou seja, há um enfoque aqui no utente, há um enfoque na prestação de cuidados e na forma com que é visto esta prestação aqui do digital. Sem dúvida que muitas vezes nós temos aqui aquele papel de pensarmos que os problemas que Portugal tem e que o SNS tem são só nossos. Não, isto é um problema de global, é um problema europeu, a forma como conseguir prestar os melhores cuidados de saúde através das ferramentas do digital, do presencial e através também dos canais telefónicos, como tinha sido apresentado pelo apresentador, pelo Dr. Luís Góes Pinheiro. Aquilo que eu acho que é importante nós aqui entendermos é uma questão, é que esta parte quando se fala sobre a inclusão do digital tem muito a ver também com um caminhar para a literacia digital e com o aumento das expectativas e das necessidades que o cidadão hoje em dia tem. É este binómio que acho que é muito importante nós entendermos e refletirmos sobre ele de uma maneira como um todo, entre as diversas associações, entre os diversos parceiros, entre a indústria, entre o privado e entre o público. Acho que essa é uma primeira súmula daquilo que nós aqui acabamos por trabalhar. No que refere aqui sobre a parte da reutilização e da divulgação de dados, que foi aqui a palavra final que ficou da anterior sessão. Os dados vão ser, sem dúvida, o ouro do futuro. E acho que isto vai ser um caso muito verdade na área aqui da saúde. Quer a nível sobre o papel no rastreio, o papel na medicina preventiva que o utente poderá vir
vir a ter ou que já tem hoje em dia, através dos dados que são geridos por ele, a nível de saúde física, a nível do que é que come, a nível da quantidade calórica ou até dos eventos, ou até através dos doentes crónicos, e a reutilização pelo setor da investigação ou da saúde pública. Isso é um pouco de um marco aqui a falar. Na parte mais quando se fala sobre a troca de dados, e pegando um bocadinho aqui no tópico da tónica da interoperabilidade, sem dúvida que existe esta necessidade de troca de dados, de cooperação entre entidades e a transferência destes dados. Outra dúvida é que este caminho já está a ser feito. Hoje em dia já há uma necessidade de partilhar dados com os diversos Estados-membros, a nível dos países, quer a nível do resumo clínico do utente, quer a nível de algumas prescrições. Isto é um caminho que se começou a ser trabalhado desde 2012 com todos os Estados-membros na Comissão Europeia. É um projeto que só culminou com a troca de dados efetiva neste ano, ainda em 2020, ou seja, dados como é o caso das alergias, das vacinas, da medicação crónica, dos dispositivos médicos, dos procedimentos, hoje em dia já podem ser acedidos e consultados em alguns países europeus. Portugal é um deles. Claro que existe um longo caminho que tem que ser feito a melhorar a acessibilidade, a interoperabilidade do ponto de vista local e regional a este tipo de sistemas. Acho que também se falou aqui um bocadinho sobre a parte também do e-mail e da utilização do e-mail e do acesso a dados de saúde. É aqui também sempre um tema quente quando abordamos isto, quer a nível europeu, quer a nível nacional. Por um lado, temos que ter os dados seguros e cada vez mais temos aqui a necessidade de haver meios de autenticação seguros e fortes, ou seja, como temos o cartão de cidadão, como temos a chave móvel digital, e depois a parte da inclusão social, de ter outra parte da população que pode, por exemplo, não ter acesso a um e-mail ou não tem a capacidade para ter este tipo de mecanismos de identificação. É uma questão que teremos que vamos abordar, é um caminho que vai se facilitando, é um caminho que vai se passando mais informação, vai se melhorando a informação que se passa ao cidadão e como é que trabalhamos todos de uma forma de comunidade. Acho que aqui também foi levantado também por parte do Dr. Nuno, um ponto muito importante, que é o desafio do próprio modelo de negócio e como é que a digitalização vai mudar nos próximos anos a prestação de cuidados. Acho que esta parte é bastante importante olhar aqui ao trinómio, vamos chamar-lhe assim, entre pagador, prestador e utente, mas eu também gosto de dar aqui uma terceira abordagem, uma segunda abordagem, que será o binómio entre o processo, a tecnologia e a própria expectativa do utente. Acho que é muito importante haver aqui uma sinergia entre estes dois triângulos que são muito importantes de trabalhar. A título realmente de conclusão, aquilo que nós estamos a trabalhar aqui como um todo, nestas três dimensões que nós falamos nesta mesa redonda, é como é que nós vamos conseguir utilizar os dados de forma a conseguir dar cuidados personalizados e melhorar a prestação de cuidados presencial e não presencial. E através disso, sem dúvida, que acho que a principal conclusão é que o trabalho de rede e o trabalho de entendimento entre todos é muito importante. Se calhar deixava aqui uma pequena nota e damos só uma ronda a todos. Não sei se querem acrescentar algum pouco às conclusões penso que já não eu vai fiz. haver tempo, Diogo, não vai haver tempo para a ronda final. Tem que ser o Diogo a concluir, porque já temos aqui o professor Carlos Sequeira em sala e temos ainda um longo dia. Hoje acaba às 6:30 da tarde a nossa escola de verão. Pronto, então a nível se calhar de conclusões, só queria deixar três frases. Que era, é muito importante alinharmos as expectativas entre os profissionais de saúde, o paciente no desenvolvimento dos serviços digitais, o entendimento sobre os serviços digitais das populações, de uma forma a haver uma adoção positiva destas ferramentas, e a última é realmente de que forma é que conseguimos integrar os dados de saúde que são gerados pelo paciente e pelo cidadão na prestação de cuidados, de forma a dar os melhores cuidados possíveis. São as três principais questões que eu deixo para a próxima sessão e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Diogo Martins. Eu peço às pessoas que estão com as câmaras desligadas, podem agora ligar as câmaras e manifestar o seu apreço a esta mesa, que realmente fez aqui um excelente trabalho, e uma grande salva de palmas pela coragem das vossas intervenções.